2 Coríntios capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 3, 4 e 5. Para variar, o mesmo texto que o Yohanan ministrou domingo passado. Quem esteve aqui vai lembrar. Ok? Vamos lá. Põe a versão NAA, fazendo um favor, para a gente ler e estar na mesma. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Repetindo o verso 4 e 5, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pai, edifica-nos, ó Deus, nesta manhã, que saímos daqui, ó Deus, renovados, ó Deus, e ao mesmo tempo motivados em te conhecer mais, em desejar mais o Senhor e saber que todas as nossas perguntas estão respondidas em ti, e que possamos compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Quantos aqui tem pessoas à sua volta que ainda precisam encontrar Jesus? Levante a sua mão. Ok? Se eu dissesse para você que não existe nenhum problema para eles serem alcançados, a não ser você mesmo, o que você faria? Vou repetir. Se eu dissesse para você que não existe nenhum, diga comigo, nenhum impedimento para que eles tenham uma experiência com Cristo, e que o único impedimento é você, o que você faria? Diga para o seu vizinho aí, está difícil, mas dá para resolver. Diga para ele assim, é difícil, mas dá para resolver. Que tem gente que é complicado, é ou não é, gente? Tem gente que acha que o problema não está nele, o problema está nos outros, né? O problema está nos outros. O problema é que, pastor, aquela pessoa é dura de coração. A Bíblia fala que os judeus eram duros de coração. Então, quando uma pessoa é dura de coração, não tem o que fazer, não é? E são fortalezas, raciocínios e arrogância que está dentro do seu coração, que usa esse argumento para justificar a sua vida ser a mesma sempre e não mudar. Porque se Deus entrar aí e mudar o que precisa mudar, as coisas vão mudar à sua volta. Porque todo homem de Deus, cujo Espírito de Deus está com liberdade, o contexto à sua volta será transformado. Os contextos não se transformam por causa das nossas falácias, por causa dos nossos argumentos, raciocínios e coisinhas que nós alimentamos e, eu estou bem, pastor, eu jejuo, eu oro, eu estou assim alinhado com Deus. Ok, cara, a pergunta que você tem que fazer é perguntar para Deus, eu estou alinhado com a tua vontade ou alinhado com a minha vontade? Essa semana eu ministrei numa empresa,
Aliás, eu tenho uma empresa que eu cuido ainda, amém, gente? Inclusive, vendi feijoada para eles. Eles compraram minha feijoada. Eu orei pela feijoada para que ela faça mais trabalho do que eu, amém, irmão? Porque eu não sei qual é o jeito que Deus vai fazer para tocar essas pessoas. Porque não é eu, é o poder de Deus. Amém, irmãos? Se Deus usou lenço de Paulo para curar, se Deus usou, né, roupa dos caras para curar, imagina o que Deus pode fazer através de você. Amém, irmão? Você como uma pessoa. Um amém, amém. A gente vai firme, crendo no milagre. Um amém já está bom, né? Um amém já está bom. Precisamos entender que não há empecilhos para Deus fazer. O problema é que nós não estamos resplandecendo como devíamos resplandecer. E as dificuldades não estão lá, estão aqui. As limitações não estão lá, porque no momento que você resplandecer, na medida que Deus quer que você resplandeça, a outro lado vai receber a luz. Vai receber, vai ser tocado pela graça de Deus que está em você. E onde está o problema, pastor? O problema está em nós. Chegamos na igreja, aceitamos Jesus e pensamos que tudo foi resolvido até ali. Aliás, tudo foi resolvido na cruz. Diga comigo, tudo foi resolvido na cruz. Mas nem tudo nós tomamos posse ainda. Ficamos procrastinando. Sabe o que é procrastinar? Procrastinar é deixar para depois. Não, depois eu faço isso. Isso não é essencial agora para mim. Isso não é essencial para mim agora. O negócio meu hoje é ter dinheiro na conta para pagar as contas da minha casa. Isso é prioridade. Não estou falando que isso não deva ser uma exigência, amém, irmãos? Porque quem é pai de família quer pagar as contas, amém, irmãos? Amém, sem problema, não é pecado. O pecado é investir todas as suas energias naquilo que você acha que é certo, e não gastar nenhuma energia olhando para o futuro. Olhando para o futuro dos seus filhos, o futuro das pessoas que estão à sua volta, e alguns deles já estão na beira para partir, é ou não é? E a gente faz o quê? Estou fazendo o que eu posso. Será? Será? Na ceia passada eu ministrei uma palavra sobre Davi. E comecei uma prédica para falar sobre algumas coisas que nós não vemos, que está dentro de nós e que precisam ser tratadas. Eu não consegui terminar o sermão. E hoje eu quero terminar ele. Vou dar uma resumida em algumas partes, mas eu vou focar naquilo que efetivamente você precisa ouvir hoje. Davi era um menino que tinha tudo para não ser o que foi. Ele tinha traumas de família, ele foi rejeitado pela sua família. Quando Samuel veio ungir um dos filhos de Jessé, ele nem foi convidado para a reunião, porque ele não era tão necessário, nem seu pai via nele alguma esperança. Para quem não sabe, Jessé vem de uma descendência não muito boa. Amém, irmãos? Alguém lembra o nome do pai de Jessé? Quase. Jessé era filho de Obed. Obed era filho de Ruth, a moabita. Sangue ruim. Amém, gente? Para judeu, moabita, sangue ruim. E ainda tinha outro problema. O Boaz, que casou com Ruth, era descendente de Raabe, a prostituta, uma cananeia, amaldiçoada por Deus. Talvez por isso, Jessé não seria um dos prováveis
que deveriam estar reinando sobre Israel, um país puro e perfeito. Irmãos, essa conversa um dia eu vou ter com um judeu, eu quero conversar com ele, porque eles são tão puros, né? Eu queria mostrar um lado que eu vi na própria Bíblia deles, que revela que eles não são tão puros assim. Porque o maior rei de Israel veio de uma linhagem extremamente suja. Mas Deus não vê ninguém como sujo, desde que esse alguém esteja onde? Em sua presença. Amém, meu irmão? Tudo muda quando alguém ama a presença do Senhor. E Davi desenvolveu um relacionamento com Deus. Aonde? Com as ovelhas. Antes de ter unção, preste atenção que eu vou falar aqui. Antes de ter a unção de Samuel sobre a sua cabeça, Deus já via Davi como um homem segundo o seu coração. Eu sempre digo que a unção veio para Davi por causa daquilo que ele fez antes da unção. O problema é que nós queremos a unção e não queremos o trajeto de construir um relacionamento com Deus, onde as guerras, maiores guerras são travadas aqui dentro. Queremos ser o cara que faz, o cara que realiza, o cara que está na frente, mas esquecemos que existe uma construção que começa lenta e muito dolorida. Não é simples, é dor. Aliás, a Bíblia diz que Jesus aprendeu com a obediência como? A Bíblia diz em Hebreus que Jesus aprendeu a obediência no sofrimento. Estou falando do Filho de Deus. Imagina eu e você, o quanto precisamos ainda nos dobrar diante deste Deus e dizer: Deus, completa a obra que o Senhor iniciou, por favor. Davi não foi amado pelos seus irmãos. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17. Vamos lá agora para o texto. Samuel 17. Quando Davi foi ungido, todos os irmãos estavam presentes no momento da unção. Davi não foi para a guerra, ele estava cuidando das ovelhas, mas os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam na guerra. E Jessé, o pai, ficou preocupado, porque a guerra estava se demorando. E a gente sabe por que a guerra estava se demorando, porque todos os dias o Golias saía lá, diz que a Bíblia diz que foi com 40 dias, que Golias todos os dias saía das fileiras dos filisteus, tinha as fileiras dos israelitas e a fileira dos filisteus, um pouco distante uma da outra, mas no meio daquela fileira saía Golias e fala assim: me manda um aí, para a gente fazer uma batalhazinha básica, quem perder vai ser escravo do ganhador. E 40 dias Golias afrontou Israel, e a guerra não andou. Não estão entendendo, gente? A guerra não andou, e Jessé percebeu que a guerra não estava andando, não tinha notícias, mandou Davi ir, levar alguns queijos, ele gostava de fazer, mexer com gado, com leite, e mandou levar alguns queijos, alguns presentes, e para também Davi trazer notícias dos irmãos da guerra. Foi quando Davi chegou lá, e Davi chegando lá, ele ouviu as ameaças de Golias, e diferente dos outros, presta atenção, todos os outros viam as ameaças de Golias trazidas para quem? Para si mesmo. Todos viam, tinha uma perspectiva diferente da que Davi percebeu. Davi conseguiu perceber algo que os outros não perceberam.
né? E eu vejo que aí está a diferença do cara que está na presença. Ele consegue perceber algumas coisas que outros não conseguem perceber. Quando a gente está na presença de Deus, nós temos um discernimento aguçado. Quando nós amamos a presença de Deus, Deus aguça através do seu Espírito nosso discernimento. E nós conseguimos discernir as coisas de uma forma diferente. E Davi percebeu que naquela fala de Golias, não estava apenas uma mensagem para os soldados, mas havia uma mensagem subliminar lançada contra o próprio Deus de Israel, a quem ele amava. E quando Davi percebeu aquela fala, ele começou a dizer para os que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso? Para quem não sabe, incircunciso aqui fala de uma coisa. Incircunciso fala o seguinte: todo judeu era circuncidado e era o sinal da aliança. Então Davi está aqui falando: quem é esse cara que não tem aliança com o nosso Deus, para afrontar o exército do Deus vivo? Por quê, irmãos? Porque Davi também sabia quem era Deus, a grandeza do Deus, e de alguma maneira, eu não sei aqui me explicar, mas Davi já estava tendo conhecimento de um exército que acompanhava as pessoas que amavam esse Deus vivo. E se você ouvir a história de Davi, você vai ver que este exército invisível se tornou real na vida deste homem durante toda a sua vida. Deus fez com que os exércitos do Deus vivo, os exércitos dele, estivessem ao lado de Davi. Em toda a sua história ele não perdeu nenhuma batalha, porque os exércitos do Deus vivo estavam com ele. Como que foi isso, pastor? Algumas falam, porque Samuel derramou uma unção sobre ele. Todos resumem o que Davi era na unção que ele tinha. Mas eu digo para você, meu irmão, que a unção só aumenta quem você é. Só libera aquilo que Deus planejou que você seja. Mas se você estiver na presença, prepare para experimentar algo muito maior, que a unção irá liberar na sua vida, por causa que você é alguém que ama estar com este Deus vivo. Ou você acha que o teu sucesso é resultado do seu trabalho e sua inteligência? As coisas que vêm na sua mão é resultado do que você fez até hoje, e você está ignorando o trabalho dos exércitos dos Deus vivos, que faz você estar onde está, prosperar onde você está. Você é resultado. Você está salvo aqui, sentado nessa igreja? Quantas vezes você viu os anjos empurrando você para vir para cá? Você viu algum deles? Mas pode ter certeza que muitas vezes você veio para a igreja por causa do trabalho dos anjos. Nós não vemos o trabalho de Deus, mas Ele está trabalhando. Cada cliente que você atende, ele só está com você por causa do movimento de Deus, levando esse cliente lá. Cada pessoa que vem até você, é o movimento de Deus ali. Porque Deus é o seu sustento. Diga: Deus é o meu sustento. Nós temos até uma canção que diz aqui: perdoa, Senhor, porque eu não vi o Senhor no meu sustento.
né? Tem uma canção que nós cantamos aqui, lamento, porque muitas vezes a gente não vê, e por não ver, acha que é a força do braço, é a inteligência, é a capacidade. Meu irmão, todos os nossos caminhos, até mesmo antes de você conhecer a Cristo, Deus já estava cuidando de você. Ou não? Deus já estava cuidando. E outra, Jesus só chegou agora, porque daqui para frente, se você quiser andar sem Ele, vai ser ruim, muito ruim. Eu sempre digo que uma pessoa vem a Cristo, sabe por quê? Porque chegou o tempo limite de entrega. Porque se a pessoa resiste, então começa o tratamento. Mas vamos falar de Davi. Preciso terminar sobre Davi. Davi, irmãos, era um menino que tinha muitas rejeições. Não foi chamado para o jantar para descobrirem o rei de Israel. Mas Samuel falou assim: olha, não está aqui ungido, você tem mais um filho, né? Imagina o Jessezão, né? Chame todos os seus filhos, chamou. Aí acabou, passou 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, não me lembro. Aí ele chegou, não é nenhum desses. Imagina o Jessezão. O Samuel falou: você só tem esses? Que cara Jessé ficou, irmão? Eu queria ver a cara do Jessé. Queria ver. É verdade, tem um. Ok, então ninguém senta para comer enquanto esse um desprezado não chegar aqui. E aqui vem a primeira lição, presta atenção que eu vou falar. Quando as pessoas não querem você, mas você está na presença, não importa que os outros acreditem e pensem de você. A presença vai fazer com que você receba aquilo que é seu, independente das pessoas querendo que você receba ou não. Não vão ser as pessoas que vão determinar quem você é, mas é Deus que determina quem você é, e Deus vai pegar você onde você estiver. Mesmo que as pessoas não arrolem você, Deus vai arrolar você. Deus vai pegar você e vai trazer para onde Ele quer que você esteja, porque você é amado. Porque você agradou o Senhor, então você é amado dEle, e Ele vai buscar você onde você está. E ninguém come enquanto o desprezado não chegar aqui. Irmão, quanto tempo demorou? O churrasco já estava pronto. Entende, irmão? Aí quem tem churrasco, o que faz? Quando o churrasco está pronto e o cara para comer não está aqui. O que a gente faz, Ricardo? Levanta a grelha, põe lá para cima. Levanta a grelha aí, não sei como é que é feito da época, mas tiveram que dar uma adiada na comida. Ou não sei se a comida esfriou, né? Eu sei é que alguma coisa aconteceu ali e ninguém sentou para comer enquanto Davi não chegou, receber a unção. E o Eliabe, o autor da frase que nós vamos ler aqui, Eliabe estava ali. E Samuel ungiu aquele menino ainda. Devia ser aí 17, 16, 18 anos. Menos de 21, amém, gente? Porque para ir para a guerra tinha que ter 21 anos. Para vocês entenderem, segundo a lei mosaica, para ir para a guerra tinha que ter acima de 20 anos. Ninguém ia para a guerra acima de 20 anos. Então Davi devia estar para baixo aí, de alguma maneira para baixo dessa idade. Mas tinha outros 3 menores que também não tinham ido, porque só os 3 maiores estavam na guerra. Enfim, Davi deixou as suas ovelhas com guarda e foi levar os queijos. Chegando lá, ele falou essa frase, que nós ouvimos aí, né? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi não viu que era uma afronta para o exército físico, mas era uma afronta para o exército celestial. Meu irmão, nós precisamos andar com os exércitos de Deus vivo, porque eu e você não temos estrutura física e emocional para suportar as pressões dos dias que nós vivemos. Quem pode dizer amém? É ou não é?
São dias de pressão, sim ou não? Todo dia pressão. Nós convivemos com pessoas afundadas em trevas, pessoas complicadas, controversas, contraditórias, prontas para amar uma para cima da gente, e nós não podemos caminhar apenas com uma visão de um exército físico, ou apenas encarando com a minha, perobinha, não, nós precisamos viver e estar trazendo para o dia a dia os exércitos do Deus vivo. Aprenda a atrair os exércitos de Deus vivo. Quando você for levantar para o seu serviço, Deus, eu preciso dos seus exércitos comigo hoje. Quem ora antes de sair de casa? Tem que orar. E chamar a guerra, chamar para a guerra. Deus, eu preciso dos exércitos hoje do Senhor. O Senhor é o meu segredo, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha possessão, o Senhor é o meu tudo, o Senhor é quem faz a diferença. O Senhor é quem constrói. A gente para perder é fácil, mas para construir nós precisamos do quê? Do auxílio de Deus, do movimento de Deus. Davi, na sua relação com Deus, ele teve que enfrentar esses irmãos que não gostavam dele, nem o pai chamou ele. Irmão, se você vê a frase de Eliabe, quando ele falou essa frase, Eliabe, verso 28, 17, 28, 1 Samuel 17, 28, a Bíblia diz que ele viu Davi falando com aqueles homens, e ficou irado, Por que você veio para cá, verso 28, e com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau, você veio aqui só para ver a batalha. Irmãos, todas essas frases têm resposta. Por que você veio? Ele veio debaixo de ordem do pai. Com quem você deixou aquelas? Ele deixou com guarda. Ele podia ter deixado com guarda no dia que que Samuel veio, mas ele não teve direito nem ao guarda naquele dia. Entendeu, irmão? Porque filho rejeitado não tem direito a participar de festa. O churrasco é para o profeta, e você vai estragar a festa. Essa é a impressão que eu tenho. Davi ia estragar a festa. E eu digo mais, Davi já era meio doidão. E eu provo na Bíblia que ele um dia correu risco de vida e foi para o arraial dos filisteus. Acharam ele lá, e aí ele viu que ele ia morrer. O que ele fez? Se fez de louco, babando assim. Você está preparado para ouvir o que eu vou falar? Quem carrega a presença de Deus, muitas vezes não vai ser compreendido, não vai ser amado, vai se sentir sozinho, isolado, porque não estamos aqui para agradar pessoas, estamos aqui para agradar aquele que nos chamou, aquele que andamos com ele todos os dias, e certamente você vai dar uma de estranha aos olhos dos normais. Você quer ser normal? Tudo bem, há lugar para você. Mas você quer mudar as circunstâncias à sua volta, quer ganhar as pessoas que estão perdidas perto de você. Então você vai ter que andar numa outra dimensão, onde você não vai ser compreendido, onde as pessoas vão achar que você às vezes é chato, muito radical. Esse pastor é muito radical. É isso aí mesmo. Estou nem aí com o que você pensa de mim. E vou mais longe, que se exploda você que não entende e nem se sente atraído pela presença de Deus. Porque eu não quero, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Se você se escandaliza, que eu não me escandalize. Se você acha estranho, que eu não ache estranho, que eu continue apaixonado.
que eu continue louco por Ele, querendo agradá-lo. E não importa quantas pessoas não me querem, mas fico preocupado quando eles não querem o Deus que eu carrego comigo. Eu fico preocupado, porque na verdade eles não estão rejeitando eu, estão rejeitando o Deus que eles dizem amar e que não o conhecem. Dizem amar, mas não o conhecem, porque se conhecessem, talvez me amassem. Não estou aqui reivindicando ser amado não, tá, gente? É porque isso acontece na caminhada. Acontece. Eu vou ter que ser quem Deus chamou, quem Deus pediu para eu ser. E isso não é fácil, é uma carreira não muito agradável. Mas eu estou aqui hoje dizendo para você o que é mais importante. Você ganhar as pessoas que você ama. Entre as pessoas que você levantou a mão, tem pessoas que você ama, pessoas que você quer encontrar no céu. Pessoas que estão perdidas, estão envolvidas com pecados, com circunstâncias que você gostaria delas terem uma experiência pessoal como você teve. E você se vê limitado, porque parece que você está sozinho. Mas eu digo para você, hoje, você tem a oportunidade de entender uma caminhada onde o Espírito Santo vai trabalhar com você de tal maneira que esses contextos começarão a ser tocados pelo Espírito de Deus que habita em você. Porque você já tem tudo que você precisa, está dentro de você. Não está aqui fora. Pastor, o que você vai dar para mim? Não, você já tem, já está aqui dentro. O problema é o quanto você valoriza, o quanto você se importa com Ele que está aí dentro, o quanto você está disposto a ouvi-lo, o quanto você está disposto a ceder, abrir mão das suas opiniões, fortalezas e argumentos e dizer, Deus, eu te quero, eu te desejo. Davi saía de casa chorando, porque os irmãos não gostavam dele, o pai provavelmente mandava fazer o serviço mais sujo ficava para Davi, tudo indica isso. Davi saía chorando de casa muitas vezes, mas ele chegava lá nas ovelhas e pegava a harpa e tocava, adorava, estava na presença, e lá ele se refazia, lá ele curava os seus traumas, lá ele sarava aquele coração que foi rejeitado pelo Pai terrestre, mas foi recebido pelo Deus o Pai celestial. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que o papel dos pais é temporário, até que todos tenhamos conhecimento do nosso verdadeiro Pai que está nos céus. E a Bíblia diz ainda que são pais imperfeitos, que estão por um tempo cuidando de nós, até que tenhamos a revelação de conhecermos nosso Pai Celeste. E aí entra Jesus que diz assim, quero compartilhar o meu paizão com vocês. E esse compartilhar começa com quem? Recebendo Jesus como seu Salvador, e tendo um relacionamento com Jesus, através da presença do Espírito Santo, que adentra dentro de nós, a partir do momento dessa experiência. Amém, irmãos? O problema é que nós muitas vezes chegamos na igreja, oramos aqui, não tem demônio, me lembro muito bem, não tem demônio, põe a mão na cabeça, não manifesta, não tem demônio, então eu estou curado. Não está não, irmão, tem doença aí, tem muita doença aí que você não está vendo, e quando você não vê, qual o problema? Você acha que está tudo bem, e você está ferindo as pessoas à sua volta por causa das suas doenças. Eu me lembro do ano 2000, quando fui fazer um encontro, já falei isso aqui, mas alguns aqui não ouviram. O ano 2000 foi fazer um encontro com Deus em Anápolis, e confesso para você que eu estava bem bloqueadinho. Eu fui assim como um teólogo, mas eu vou analisar. Amém, gente?
E meu encontro com Deus era muito criticado na época, e eu fui como um bom teólogo, filho do fundador da Renovado, vou avaliar, Ailton, avaliar o encontro, para ver se tem coisa de Deus lá ou não tem. E aí foram 3 dias de Bíblia, amém, gente? Quem fez esse encontro aí? 3 dias de Bíblia. E claro, Deus me pegou lá, fui abençoado, mas na hora que Deus queria me pegar, eu estava bloqueado. E Deus não está nem aí se você está bloqueado. Acho que Deus vai insistir com você se você se bloqueia. Ok? Feliz foi Davi que não tinha como escapar. Seria bom se eu e você também não tivéssemos como escapar. Porque pelo menos os nossos problemas não ficariam escondidos. E sabe qual é o maior privilégio de ser pastor? Eu toco todos os doentes. E ao tocar doentes eu sou ferido. É isso aí, Diego. É ou não é? Como mexemos na doença que as ovelhas têm, aí de repente, o inimigo vem e fere a gente. E ao ferir, temos a oportunidade de sermos curados. Por isso que é o melhor privilégio de um pastor, e pastor não é só aquele que está aqui na frente, não, irmãos. Pastor é aquele que sai a cata de gente para cuidar. Porque não precisa ter o título, nem a formação. Só precisa... Essa aqui é a minha ovelhinha, pastor. Estou cuidando dela. Né, Silei? E é ferida ou não é ferida? É. Está lá, alguém que cuidou de... Muitas ovelhas sem ter o título. Só Deus sabe o que essa menina passou na vida. Teve apoio? Não teve apoio. Por quê? Porque carregamos a presença, mas as pessoas não conseguem ver isso. E ficamos isolados, porque queremos cuidar, queremos pastorear, queremos ganhar, queremos cuidar. Somos feridos e só temos o Senhor por nós. Só o Senhor. Mais ninguém. Quem Davi tinha, gente? Não tinha nem a família dele. Sabe por que a família seguiu Davi, Diego? Porque depois que Davi fugiu, a família, se não fugisse, ia ser dizimada, morta. Todos eles iam ser mortos. Porque é amigo de Davi, morre. Aí eles tiveram que ir embora. Saíram de Belém, deixaram terra, deixaram tudo. Por quê? Porque Saul diz: quem é amigo de Davi, morre. Uma cidade inteira de sacerdotes, filhos, crianças, mulheres grávidas, foi dizimada porque Davi passou e ele deu um pãozinho para Davi. Amém, irmão? Deu para entender? Está lá registrado nas escrituras. Fez amizade com Davi, morre. Por quê? Porque aquele ungido não estava mais na presença. A Bíblia diz que a presença saiu. E Satanás agora está usando Saul para quê? Para tentar destruir Davi. Mas não consegue destruir, porque Deus tem um plano. Diga comigo assim, ó: Satanás não destrói você, porque Deus tem um plano. Amém? Amém, irmãos? Então dá um sorriso aí. Diga assim: Deus tem um plano comigo. Yes! Se alegre, irmão. Amém, Milton? Deus tem um plano. Agora o que a gente faz com o plano? Não, Deus tem um plano. É isso aí, né, irmão? E todo sanguíneo, o que o sanguíneo faz? Começa e não termina. Começa algo com muito ímpeto e depois não vai em frente. Por quê? Porque não entende que Deus tem um plano, mas o plano tem um processo. Irmãos, o bom de Davi é que ele não teve escape. Quando ele matou Golias, o problema de ver melhorar, piorou. Porque aí começaram a cantar uma cançãozinha: Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. Aí Saul pensou: pronto, só falta dar o reino para ele. E daí já começou a ter oposição, Davi já teve que fugir. Irmãos, foram
muitos anos, mais de 10 anos de fuga. E teve um tempo que Davi não tinha lugar onde mais se esconder, porque todo mundo era, como é que chama quando o cara é dedo duro, no mundo de hoje? X9. Todo mundo virou X9 do Saul. Cagueta. E onde que Davi passava, tinha um cagueta lá. Ó, passou por aqui, ó, passou por aqui, passou por aqui, passou por aqui. Sabe o que Davi tem que fazer? Foi lá com os filisteus. Aí fez uma aliança com o rei Ax, e arranjou uma cidadezinha onde ele pôde sobreviver no meio do território filisteu, que Saul não ia dar uma de charmoso para entrar lá dentro. A cidade chama Ziclac. Quem já ouviu falar dela, né? Quem lê a Bíblia durante o ano sabe essas informações, amém, gente? Não está no script aqui, mas estou falando para você. Ele teve que ficar lá até Saul morrer. Quando Saul morreu, então ele voltou para a sua terra. Só que foi um processo muito dolorido. E, irmãos, pessoas rejeitadas precisam ser trabalhadas por Deus. Você que se sente sozinho, rejeitado, isolado, irmão, você precisa correr para Deus. Não tem outro caminho, né? E aí, cada um tem uma história de vida, cada um traz aqui uma história de vida de sua família. E você precisa dizer: Deus, tem alguma coisa na minha história que está me adoecendo, que está impedindo de eu ser o quem o Senhor quer que eu seja? Tem alguma coisa na minha história de vida que impede que o Senhor faça em mim e brilhe em mim o quanto que eu preciso brilhar para que outros sejam alcançados pelo teu brilho em mim? O problema não está em Deus, o problema está em nós, meus irmãos, e aí é humildade. Eu preciso ser humilde. Eu preciso ser humilde. Porque se eu não vivo sob intensa pressão, o que acontece? Eu posso me acomodar. Eu posso me acomodar às circunstâncias que estão à minha volta e deixar entender que é assim mesmo, e não é. Cada pressão é um momento para você ir para a presença de Deus, que Davi fazia. As pressões vinham e ele fazia o quê? Ele fazia cânticos ao Senhor, ele fazia louvores ao Senhor. Você acha que o livro de Salmos tem todas as canções de Davi? Esquece, irmão. Tem muito mais canções de Davi que o livro de Salmos possa caber. As das cavernas, amém? Das fugas, dos anos de perseguição, quantas canções espontâneas Davi fez para o Senhor, para se renovar em Deus, para se fortalecer em Deus. Amém? E depois de vencer o desafio, para mim, Davi estava no processo. E eu digo para você, você não precisa saber todo o caminho. Você só precisa estar ligado durante o caminho. Então eu digo para o seu vizinho, ó, não desligue durante o caminho. Que o problema nosso, irmãos, não é ver o problema. Amém, Liliane? É perceber que em cada guerra, Deus está me dando uma palavra para você hoje. Só Deus viu o teu choro. Quantas vezes você tem chorado? Amém? Deus está lapidando você, Liliane. As pessoas não estão vendo o processo, mas Deus está fazendo. E você sabe que é isso. Deus está blindando seu coração. Porque só vence, só conquista a presença quem deixa Deus blindar o coração. Amém? Recebe aí.
Vocês não sabem. Vocês não imaginam o que essa menina tem passado. Né, nega? Mas ela tem sido corajosa. Segurado a espada e o escudo. Daqui ninguém me tira. Eu sei quem eu sou em Deus e vou conquistar. Isso aí. Amém, irmãos? Eu não vou terminar o sermão de novo. Porque o tempo hoje era isso aqui para hoje. Quais são os traumas que você tem? Você não sabe? Dobre o seu joelho. E digo mais, ó. Tem pessoas que precisam de ajuda terapêutica para descobrir. Estou dando dica. Tem pessoas que precisam de ajuda terapêutica para descobrir seus traumas. Porque se não buscar, vai ficar parado aí. E eu sou pastor, eu fiz um curso de terapia e descobri, a custas de um orgulho que sendo quebrado, que tem coisas que eu como pastor não posso resolver. Tem coisas que eu não consigo resolver. E nós que outrora achávamos que todo psicólogo era bicho do inferno, instrumento do diabo, meu pai pensava assim. E eu sei o que eu estou falando. Hoje, tem pessoas de Deus que estão cuidando de pessoas que estão no processo, porque foram feridos e a ferida rebenta com a gente. As feridas rebentam com a gente e a gente precisa encarar elas. E para encarar como? Sozinho? Não dá para encarar às vezes, precisa de ajuda terapêutica. Amém? E eu estou consciente de algumas mazelas que eu ainda estou. Irmãos, e vira e mexe, Deus mostra mais alguma coisinha. Né? Estou no mês de julho aí, estou com algumas coisas brotando dentro da minha alma que eu preciso resolvê-las. Você está me entendendo, gente? Não existe pessoas perfeitas, existem pessoas conscientes das suas fragilidades e que recorrem ao Espírito Santo e, se possível for, até a ajuda de alguém que possa trazer luz. Trazer luz a esse cara orgulhoso, esse cara arrogante, a esse cara que um dia foi chamado, e eu acredito no meu chamado, mas nem por isso estou ileso de feridas, de processos e de um agir de Deus, de um movimento de Deus para trabalhar e tornar eu uma pessoa mais brilhosa para Jesus. E esse é o alvo dessa mesa. Os discípulos participaram da mesa, cearam com o Senhor e depois correram. Por que, irmãos? Porque correram. Porque as fragilidades vieram à tona e ninguém encarou. Jesus ficou sozinho para variar, né, gente? Amém? Se você se sente sozinho no processo, olhe para Jesus. Ele estava sozinho, mas não desistiu de mim e de você. E que esta mesa nos leve à consciência de quem somos e o quanto precisamos. E o segredo é, qual é o segredo, pastor? O Espírito Santo. A Rosângela vem insistindo para mim falar sobre o Espírito Santo. Talvez aí em mês de agosto eu comece. Talvez eu vou pensar sobre isso, sobre a pessoa do Espírito Santo e o quanto ela é essencial no processo de cura e de resolver nossas mazelas interiores. Amém? Quem quer ser curado aí? Levante a mão. Amém, irmãos? Eu quero ser curado.
E tome cuidado, né? Em 2000 eu descobri que a minha doença estava afetando a minha garota, a Naara. Porque, não é? Eu estava adoecendo a Naara na escola. O doente era eu e a consequência era a menina com problema na escola. Pode? Pastor Lael. Amém, irmão? Eu tenho que contar, testemunho. Porque Deus cuidou de mim lá em Goiânia. Falei para você que primeiro eu fui bloqueado, no segundo eu fui servir, Ricardo. Fui servir. Estava lá intercedendo, Deus, visita o pessoal de Arapongas que nós trouxemos. Fomos 3 ônibus para fazer encontro lá em Goiânia. E eu fui cuidar da equipe. Eu era o pastor que acompanhou a caravana. Eu estava lá, oh Deus, abençoa, Senhor Jesus. E naquela palestra do encontro lá, aquela última do sábado, Deus colocou um homem lá. E ele contou a minha vida lá. E caiu as minhas fichas, voltei para casa e fui abraçar a loira. Né, gente? A gente transfere as doenças inconscientemente. É inconsciente, você não percebe, mas você está adoecendo. Por isso, meu irmão, dobra o joelhinho. Peça, clama pela misericórdia. Você acha que eu sou um cara legal? Eu estou pronto, eu sou um paizão, pastor. Nenhum de vocês teve o lar que eu tive. Nenhum, nem de perto. Um pai presente, uma mãe presente, homens de Deus, cheio da graça de Deus na minha casa. Mas eu fui filho do meio. Eles não perceberam que algumas coisas eles fizeram sem perceber. A gente acaba... Não, eu trato todos iguais. Você conversa para boi dormir. Não trata igual, não. A gente trata um diferente do outro. E quando só tem um, aí às vezes você está estragando tudo. Por isso que é bom ter 2. Mas é que você começa a ver, não é? Com 2 filhos você começa a ver que você tem diferença. Opa! Feche seus olhos. Faça aquela oração que você precisa fazer hoje. Aquela oração que você precisa fazer, oh Deus, me ajuda, porque eu não quero adoecer ninguém. Principalmente as pessoas que eu estou gerando, filhos. Meus, o que você faria pelo seu filho? Você daria a vida pelo seu filho, mas às vezes você não está vendo. E o problema é esse, a gente não ver, não vai mudar nada, você só vai adoecer a tua geração. Davi, ele foi para a presença de Deus, e a presença de Deus começou a blindar seu coração, e ele venceu Golias porque ele estava blindado. Oh Espírito de Deus, cura-nos, Pai, traz cura para a nossa alma, as mazelas da nossa vida, áreas que nós não conseguimos ver, Pai. Deus tenha misericórdia, eu quero brilhar, eu quero resplandecer, mas existem algumas coisas dentro de mim que impedem que esta glória brilhe como deveria brilhar. Deus, não me deixe ficar desapercebido dos processos, porque eles podem passar e eu não vê-los, e aí a história vai se repetir. Pai, dá-me humildade, dá-me um espírito pronto para a cada sinal do Senhor eu estar pronto para me dobrar, ceder e acreditar que o Senhor está no controle de tudo. Deus, ajuda-nos a sermos pessoas melhores, ajuda-nos a sermos pessoas, ó Deus, que ouvem a sua voz e que correm em direção à cura, à libertação,
Pai, eu quero profetizar almas livres aqui, Senhor. Quero profetizar almas libertas, lares sendo visitados. Porque, Pai, eu não aceito que Satanás use as doenças que ele plantou na nossa história de vida, use isso para destruir projetos teus, em nome de Jesus. Eu quero profetizar aqui hoje, ó Deus, que nós seremos humildes o suficiente para permitir, ó Deus, que as mudanças, que os sinais do Teu Espírito possam ser percebidos, e que possamos brigar, lutar, para sermos livres interiormente, para verdadeiramente resplandecermos a Tua glória. Pai, obrigado pela Tua presença aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz, 1 Coríntios capítulo 11, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e, tendo dado graças, disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. A Bíblia diz que o corpo do Senhor foi partido. Está em Hebreus capítulo 10, fala que o corpo partido, ele é o meio pelo qual hoje nós temos acesso ao Pai. A Bíblia diz que o corpo partido é como se o véu rasgou. Amém, irmãos? O véu no templo rasgou no templo, mas na verdade é o corpo partido, né? Ele foi moído para que eu e você tivéssemos acesso, livre acesso ao Pai por intermédio de Jesus. E semelhantemente, depois de cear, depois de comer, jantar, no finalzinho do jantar, amém, gente? Ele fez um ato profético, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança que eu faço com vocês. Agora não é mais a circuncisão, não é mais a circuncisão no corpo, porque a circuncisão não foi suficiente para mudar as pessoas, porque era uma marca no corpo, e nós precisamos ser marcados aonde? No coração. Marcas no corpo não transformam pessoas. Amém? Eu preciso fazer uma aliança mais forte, uma aliança de sangue. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Todos os seus pecados, todos os seus traumas, todas as suas mazelas, tudo que você precisa para resplandecer Cristo e nos tornarmos luzeiros neste mundo. Pastor, eu sou uma luzinha de LED. Deus pode transformar num refletor. Ah, mas isso era para os apóstolos. Quando eu era garoto, quando eu tive uma experiência com Deus, antes da minha experiência com Deus, eu já tinha esse defeito técnico, Ricardo. Eu pegava os livros do meu pai, aqueles livros de biografia, né? Tem um livro da Assembleia de Deus chamado Heróis da Fé. Tem lá uma história lá de 10, 12 homens que foram grandes homens de Deus. Eu li aqueles livros e disse: eu quero ser como um desses. Um dia eu peguei o livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos, Sadhu Sundar Singh, e li a história daquele homem. Irmãos, você não está entendendo, como diz o Danilo, você não está entendendo. Estou pegando cacuete, viu? Homens que mudaram os contextos à sua volta. Todos eles fizeram
um arraso de Deus à sua volta. Por que você não pode? Quem que te impede de ser um instrumento? Ok, irmãos? E talvez a loucura que você vê aqui é a loucura para um homem que quer ainda ser como daqueles heróis. Eu não quero fama, não quero nome, mas eu quero ganhar pessoas, eu quero conquistar, eu quero levar pessoas a Cristo. Amém? Pastor, quem deve tomar ceia? Né? Todo mundo aqui, ó, pode tomar ceia. Pastor, pô, eu tenho ferida aqui, irmão, toma ceia. E diz, Deus, quem sabe hoje uma ferida vai ser curada. Né? Se eu vou contar para você, as vezes que eu tomei ceia, porque eu já era batizado, né, na renovada, mas não tinha tido ainda, não tinha nascido de novo. Quantas vezes que eu tomei ceia, e só Deus sabe como eu estava destruído. Mas eu pedia perdão, e Deus, eu quero crer que ainda vou ser um menino diferente. Eu quero crer que você ainda seria um homem diferente. Eu vou ser como aqueles heróis. E um dia Deus me pegou. Um dia Deus me pegou. E eu quero dizer para você, e depois Deus continua pegando. Amém, gente? É só você estar ligado. Porque de vez em quando Ele passa. A Bíblia diz que todo nascido de Deus é como o vento que se passa e você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Você não pode deixar passar desapercebido. Feche seus olhos. Se tem pecado para confessar, essa é a hora de confessar. Se tem coisas para abrir o coração para Deus, essa é a hora para falar, Deus, eu sou um cara doente, eu preciso de ajuda. E a única saída para mim e para você é estar consciente de que na presença do Espírito Santo podemos ser curados. Ele pode trazer à tona nossas mazelas. E aí como resolver? Cara, se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Se eu não puder te ajudar, eu vou te encaminhar. O que você não pode é achar que está tudo bom. Não, eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia. Irmãos, religião, os fariseus eram os melhores. Mas faltava humildade. E a humildade é o segredo. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esses elementos que simbolizam o corpo e o sangue do Senhor. Pai, nós queremos participar do teu corpo e do teu sangue. Nós queremos participar conscientes, ó Deus, da obra da cruz, que foi suficiente para nós, e que nós não conseguimos perceber, ver o quão suficiente ela é, porque tem áreas da nossa vida, Pai, que nós não conseguimos ver, mas o Senhor está vendo, e por isso cura-nos, Pai. Não nos deixe à mercê do nosso orgulho, da nossa altivez, da nossa arrogância, da nossa prepotência. Deus, não olha para nós segundo as nossas mazelas, mas olha para nós segundo as tuas misericórdias, e ajuda-nos, ó Deus, dá-nos uma nova chance, uma nova oportunidade, dá sinais, revela os teus segredos, os teus mistérios, e mostra, Senhor, o quanto somos, o quão podemos ser úteis e cheios da tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, 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 amém. Os irmãos que vão distribuir, amém? Não pode participar sozinho da ceia, amém, irmãos? Cada um tem que estar pelo menos com alguém. Então, se você está sozinho, mas seu nome, irmã, esqueci novamente, deu branco aqui, é Maria Helena, Dona Maria. Alguém tem que adotar a Dona Maria Helena,
Já adotou aí? Ótimo. A dona Iane também. Vai lá atrás da Iane. Vai lá junto com a dona Maria Helena. Se adota aí mais uma. As três aí. Isso. Amém. Irmão, ser é comunhão. E a melhor comunhão, a mais importante, é a família. É o lar. Amém? Alguns aqui não tem condição de ter o lar aqui, né? Arrumou alguém aí, já pegou aí, já se adotou aí, exato, né? Porque família, irmãos, é onde as nossas maiores doenças estão, é ou não é? E outra, qual é o lugar onde Deus quer mais derramar graça? Dentro de casa, onde estão as maiores feridas, né? Eu até sempre me lembro de uma frase de um cara que falou assim: ferida só acontece quando vem alguém te machuca, alguém da próxima a você te machuca, porque se um Beto me xingar ali na frente, não vai me afetar nada, irmãos. Mas se um filho pegar e lançar uma palavra para mim, vai machucar. É ou não é? É ou não é? É. As maiores feridas são aquelas que acontecem dentro de casa, marido, mulher, filhos, nas relações, parentes, são as mais dolorosas, por isso temos que ser muito vigilantes nessa parte, amém?